Oi, meu amigo do Brasil Escola. Tudo bem? Se você acessou essa aula, é porque você tem interesse no assunto Povos da América. Nós vamos falar sobre isso, respeitando as exigências do Enem. Legal? Eu sou o professor Pedro Ivo, professor de História. Os primeiros contatos entre os europeus e os povos da América se deram em 1492. Evidentemente que eu estou me referindo à expedição financiada pela Espanha, comandada por Cristóvão Colombo. América é uma homenagem a Américo Vespúcio, navegador europeu. Pré-colombianos, os povos da América estão sendo classificados, rotulados, tendo como referência a expedição de Cristóvão Colombo. São termos carregados de eurocentrismo. Existem diferentes teorias que falam sobre a ocupação do continente americano. Independentemente da teoria, saiba que os povos da América são alóctones, não são próprios da região. No continente americano, antes da chegada dos europeus, havia uma diversidade étnica, linguística e cultural. Os povos da América não eram todos iguais. Existiam diferenças no conhecimento técnico-científico e na organização sociopolítica. Alguns povos da América eram nômades, outros formaram tribos. Alguns construíram cidades-estados. Alguns formaram impérios. Tupis e tapuias que habitavam o Brasil, nomadismo e organização tribal. Maias formaram cidades-estados. Astecas e incas construíram impérios. Aproveito a oportunidade para dizer que maias e astecas são povos mesoamericanos. Mesoamérica, região que pega o México e a América Central. Incas são andinos. Os incas se organizaram e se desenvolveram no sul da América, na região próxima à Cordilheira dos Andes, na área dos Andes, uma civilização andina. Vamos para os maias. Os maias se organizaram em cidades-estados, eram cidades-estados independentes, cada cidade-estado com um rei. As decisões políticas estavam submetidas à religião. Sendo assim, as cidades-estados maias eram monarquias teocráticas. A relação entre as cidades-estados maias era conflituosa. A rivalidade, os conflitos, inviabilizavam a formação de uma unidade maia. A sociedade maia era de castas, ou seja, o nascimento definia a posição do indivíduo na estrutura social. A economia maia se amparava na agricultura de irrigação, na agricultura de regadio, práticas agrícolas assentadas em obras de irrigação. A base alimentar dos maias era o milho. Os maias eram politeístas e entre os maias vigorou o sistema de servidão coletiva. Os astecas formaram o maior império da Mesoamérica. A capital do Império Azteca chamava-se Tenochtitlan, que significa rocha com cactos. Depois eu explico por quê. Os astecas eram conquistadores, expansionistas. Dominaram diferentes povos na Mesoamérica, colecionaram inimigos. A estrutura política asteca, império teocrático. Estrutura econômica, agricultura de irrigação, e viviam também dos saques sobre os territórios conquistados. Estrutura social asteca, de castas. Estrutura religiosa, politeístas. E também entre os astecas vigorava o sistema de servidão coletiva. Os astecas promoviam as guerras sagradas. Se expandiam
dominavam diferentes povos, objetivando a captura de prisioneiros que seriam utilizados em rituais de sacrifícios humanos. Os astecas valorizavam esses rituais. Os sacrifícios humanos marcavam o cotidiano asteca. A própria mitologia asteca enfatizava os sacrifícios. Existem muitas lendas astecas. Uma delas chama a atenção: a lenda da serpente emplumada. Os astecas acreditavam que em um determinado momento os seus deuses entrariam em contato com eles para levá-los ao mundo dos deuses. E os astecas aguardavam a chegada dos deuses no começo do século XVI, provenientes do mar. Meu amigo, raciocina comigo. Quais seres estranhos, provenientes do mar, entraram em contato com as áreas astecas no começo do século XVI? Os espanhóis. O que eu quero dizer com isso? A chegada dos espanhóis no início do século XVI gerou uma confusão asteca. Confusão que foi aproveitada com muita habilidade por Hernán Cortés, que estava à frente da expedição militar espanhola que dominou o Império Azteca. Uma outra lenda asteca que merece ser citada é a lenda sobre a construção de Tenochtitlan. Segundo a tradição, os astecas vagavam pelo território mexicano em busca de um sinal. O sinal seria a águia devorando uma serpente. Encontraram uma águia devorando uma serpente em cima de um cacto que estava numa rocha do lago Texcoco. Conta a tradição que nesse exato local os astecas construíram uma grande cidade. Seria Tenochtitlan. A tradução é rocha com cactos. Tenochtitlan se tornaria a capital do Império Azteca. Os astecas dão tanta importância a essa imagem que a imagem da águia devorando a serpente aparece até mesmo na bandeira do México. Observe. Aí no centro da bandeira está a águia devorando uma serpente em cima de um cacto de uma rocha do lago Texcoco. O Império Inca foi o maior andino. A sua capital era Cusco. Os incas também foram expansionistas conquistadores. Dominaram diferentes territórios nos Andes. O Império Inca era teocrático. A sociedade de castas. A economia inca se amparava na agricultura de irrigação, sendo que a base alimentar inca era a batata. Os incas eram politeístas e vigorava o sistema de servidão coletiva. Os incas praticavam a mita, um recrutamento forçado de homens nas aldeias para trabalharem nas obras do império. Um sistema de trabalho compulsório que mais tarde foi utilizado pelos espanhóis. Os espanhóis adaptaram esse sistema. Por falar nos espanhóis, expedições militares espanholas entraram em contato com o continente americano no começo do século XVI. Hernán Cortés liderou a expedição que em 1519 entrou em contato com a área asteca e destruiria o Império Azteca. Francisco Pizarro esteve à frente da expedição militar espanhola que entrou em contato com o território Inca, destruindo o Império Inca. Agora, reflexões sobre o processo de conquista, os olhares presentes no processo, conquistadores conquistados, é tema, é discussão para uma outra aula. Perfeito? Deixe o seu like, se inscreva no canal, vamos divulgar o Brasil Escola. Ajude o seu amigo divulgando o canal e nos auxilie divulgando o canal. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário e acesse os links na descrição. Beleza? Até a próxima, gente!